Jamendo.com. Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast com o nosso tema Juventude e Trabalho. Hoje vamos explorar a evolução do trabalho juvenil ao longo da história e entender como ele moldou e continua a moldar a vida dos jovens, a juventude e o trabalho no passado. Para entender a situação dos jovens no mercado de trabalho, precisamos olhar para o passado. No contexto da Idade Média, o trabalho juvenil era a norma. Meninos começavam a ajudar em tarefas agrícolas desde os 7 ou 8 anos e, por volta dos 14 anos, iniciavam a aprendizagem em oficinas artesanais ou em serviços domésticos. Esse período de aprendizagem frequentemente se estendia até os 21 ou 24 anos. E os jovens só recebiam salários equivalentes aos adultos após esta fase. Com o passar dos séculos, o trabalho juvenil passou por diversas transformações. Durante o século XIX, a Revolução Industrial trouxe mudanças significativas. A escola começou a competir com a fábrica. Pelo tempo das crianças e menores de 12 anos começaram a desaparecer nas minas e fábricas. Entretanto, os adolescentes continuaram a trabalhar frequentemente em condições duras e perigosas. No Brasil, por exemplo, o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes europeus levaram muitos jovens a trabalharem nas lavouras de café e, posteriormente, nas indústrias. Legislação e direitos dos jovens. No Brasil, a legislação sobre o trabalho juvenil começou a ser mais regulamentada no século XX. A Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, conhecida como Estatuto da Juventude, garante aos jovens direitos importantes relacionados à profissionalização, trabalho e renda. Esta lei estabelece, por exemplo, a necessidade de compatibilização entre os horários de trabalho e o estatuto, e a oferta de modalidades de ensino que permitam essa compatibilização. Hoje, os jovens enfrentam novos desafios no mercado de trabalho. A globalização e as rápidas transformações tecnológicas exigem uma adaptação constante. Muitos jovens se deparam com a precarização do trabalho e a dificuldade de conseguir um primeiro emprego. O programa Jovem Aprendiz é uma tentativa de mitigar esses desafios, oferecendo oportunidades de aprendizados e inserção no mercado de trabalho para jovens de 14 a 24 anos. Refletir sobre a história do trabalho juvenil nos ajuda a compreender a complexibilidade e a importância de criar políticas públicas que atendam às necessidades dos jovens hoje. É crucial que continuamos a lutar por melhores condições de trabalho e oportunidades de aprendizados para todos os jovens, garantidos que possam construir um futuro melhor. Este foi o tema de hoje, Juventude e Trabalho. Espero que tenham gostado e continuem nos acompanhando nos próximos episódios, onde aprofundaremos em temas como a educação e as novas tecnologias no mercado de trabalho e as políticas públicas voltadas para a juventude. Até a próxima! Muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos aí iniciar um tema muito importante e também muito interessante para vocês, jovens alunos, né, que é a juventude e trabalho.
vamos fazer algumas reflexões a respeito, né, do tema, e isso vamos aí explorar, né, a evolução do trabalho juvenil desde os tempos aí da Idade Média, os tempos medievais, né, podemos dizer, até o contexto contemporâneo. E também vamos aí explorar aí momentos históricos marcantes e legislações também importantes, né, a esse tema, né, pertinente a esse tema. Então vamos iniciar aí com a juventude, né, e o trabalho lá na Idade Média e também após isso na Revolução Industrial. Então, a juventude e o trabalho no passado. E lá na Idade Média, né, a juventude do trabalho no passado, na Idade Média, então esse período que foi do século V ao século XV, foi marcado por uma sociedade agrária e feudal, onde a estrutura social e econômica dependia fortemente do trabalho manual, incluindo o trabalho dos jovens, né? Então vamos explorar aí como os jovens viviam e trabalhavam nesse período histórico, entendendo aí suas responsabilidades e condições de trabalho. Também vamos explorar a juventude e o trabalho na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, iniciada aí no final do século XVIII, trouxe profundas mudanças econômicas e sociais em períodos de intensiva industrialização e transformou não apenas aí o método de produção, mas também a vida de muitas pessoas, incluindo crianças e adolescentes. E a inserção desses jovens no mercado de trabalho em condições extremamente difíceis tornou-se uma característica marcante dessa era. Então, vamos aí, pessoal, falar um pouquinho aí o trabalho da juventude, então, na Idade Média. Então, a estrutura social aí na Idade Média, né? Então, na Idade Média, a sociedade era rigidamente dividida em classe e nas classes a nobreza, o clero e os camponeses. A grande maioria da população era composta por camponeses, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, e essa divisão determinava o papel e a responsabilidade de cada grupo, certo? De cada grupo dentro dessa sociedade. Então, o trabalho dos jovens, né, dos camponeses, dos jovens camponeses. Então, os jovens camponeses começavam a trabalhar muito cedo, geralmente entre 7 e 8 anos de idade. Desde pequenos ajudavam as tarefas agrícolas essenciais para a sobrevivência da família. Suas atividades incluíam plantar, colher, cuidar dos animais e coletar lenha e realizar pequenos reparos nas propriedades. Continuando aí falando a respeito do trabalho dos jovens, né, na Idade Média, então, além das tarefas agrícolas, muitos jovens ingressavam em oficinas artesanais e a partir de 12 ou 14 anos para aprender um ofício, né? Então, aí até os 12 anos, eles faziam atividades assim mais simples, né, do cotidiano realmente. Aí, quando iniciava-se a idade entre 12 e 14 anos, eles já começavam aí a aprender um ofício. E eles se tornavam aprendizes de artesão, por exemplo, né? Experientes as pessoas, né, que ensinavam eram pessoas experientes, como ferreiros, carpinteiros e alfaiates. A aprendizagem durava vários anos,
durante os quais os jovens adquiriam habilidades e práticas sob a supervisão de um mestre. Isso no caso, né, como nós falamos aí, os ferreiros, os carpinteiros, os alfaiates. Somente após esse período, eles podiam trabalhar de forma independente ou abrir suas próprias oficinas. Então, a formação e a transmissão de conhecimento. A educação formal era rara na Idade Média, geralmente restrita aos filhos da nobreza e do clero. Então, para a maioria dos jovens, a formação era predominantemente prática e baseada na observação e execução de tarefas diárias. O conhecimento era transmitido de geração em geração, de pais para filhos e de mestres para aprendizes, garantindo a continuidade das habilidades e técnicas artesanais e agrícolas. A condição de trabalho, né? Então, as condições de trabalho na Idade Média era dura e exaustante. Os jovens camponeses e aprendizes trabalhavam longas jornadas, frequentemente de sol a sol, e não havia regulamentações trabalhistas para proteger esses trabalhadores. E as condições de vida eram geralmente precárias. O trabalho físico era intenso e desgastante, refletindo a necessidade de constantes, de produção para garantir a subsistência das famílias e a economia feudal. Então, a importância do trabalho juvenil. Então, o trabalho dos jovens era crucial para a economia medieval. Cada membro da família contribuía para a construção agrícola e artesanal essencial para a sobrevivência de um ambiente de recursos limitados e tecnologias rudimentares. Embora as condições fossem duras, o trabalho juvenil na Era Média, isso na Idade Média, desempenhou um papel vital na manutenção das comunidades e no desenvolvimento de habilidades que perduram por gerações. A estrutura social na Idade Média seria o quê? A sociedade medieval era dividida entre a nobreza, clero e camponeses. Então, o trabalho juvenil, os jovens, começavam a trabalhar cedo, ajudando nas tarefas agrícolas e aprendendo ofícios artesanais. A educação era prática, baseada na transmissão de conhecimentos de pais para filhos e de mestres para aprendizes. E as condições de trabalhos também, eram longas e o trabalho físico intenso sem regulamentação trabalhista. Então, qual que era a importância desse trabalho juvenil? Então, o trabalho dos jovens era essencial para a economia e a sobrevivência das comunidades medievais. Então, gente, passando aí para o contexto da Revolução Industrial, o trabalho juvenil também na Revolução Industrial foi bastante importante. Então, no contexto da Revolução Industrial, a Revolução Industrial começou na Inglaterra posteriormente e se espalhou para outros países da Europa e para os Estados Unidos. E a introdução de máquinas e a criação de fábricas possibilitavam a produção em massa de bens, significativamente a eficiência e a capacidade produtiva. No entanto, a transformação também levou uma demanda crescente por mão de obra barata e abundante. Então, os trabalhos infantis, nas fábricas. Então, durante a Revolução Industrial, as crianças e adolescentes foram amplamente empregados nas fábricas e minas, minas de extração no caso do carvão, que era um minério importante dentro aí do contexto agora da Revolução Industrial.
Então, e outros também, outros estabelecimentos, né, industriais. E as famílias, muitas vezes, dependiam do salário dos membros, incluindo mais jovens, para sobreviver. As crianças eram vistas como uma força de trabalho ideal pelos proprietários de fábricas, principalmente por causa de seus baixos salários e a capacidade de realizar tarefas aí repetitivas. As condições de trabalho para as crianças e adolescentes nas fábricas eram extremamente duras e perigosas. Eles frequentemente trabalhavam em jornadas longas de 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. E as fábricas eram ambientes insalubres, mal ventilados e mal iluminados, o que aumentava o risco de acidentes e doenças. As máquinas não tinham dispositivos de segurança e que resultava em muitos acidentes graves, com mutilações e até morte. Então, as crianças realizavam uma variedade de tarefas nas fábricas. Muitos trabalhavam como limpadores de máquinas, uma função perigosa que exigia entrar nas máquinas em movimento, e outros que outros operavam, as máquinas de tecelagem, fiandeiras e outras maquinarias industriais. Nas minas, as crianças carregavam carvão e trabalhavam em túneis estreitos e escuros, expostas a riscos constantes de desabamento e inalação de poeira de carvão. A exploração do trabalho infantil durante a Revolução Industrial gerou preocupações e debates significativos. Movimentos reformistas começaram a emergir, pressionando por mudanças nas leis trabalhistas e pelas proteções às crianças. Escritores, jornalistas, ativistas sociais denunciaram as condições desumanas enfrentadas pelos jovens trabalhadores, que gradualmente levou às reformas legislativas. Então, iniciou aí algumas leis trabalhistas, né, já no século XIX, começaram a ser implementadas as primeiras leis para regulamentar o trabalho infantil. Na Inglaterra, a Lei das Fábricas, de 1833, foi uma das primeiras a limitar as horas de trabalho para crianças e exigir inspeções nas fábricas. E outras leis seguiram, restringindo ainda mais o uso do trabalho infantil, estabelecendo padrões mínimos para a educação também obrigatória. Além das reformas trabalhistas, houve um movimento crescente em direção à educação obrigatória. Acreditava-se que a educação era crucial para o desenvolvimento das crianças e para proporcionar-lhes oportunidades de um futuro melhor. À medida que mais crianças foram para a escola, as dependências do trabalho infantil diminuiu gradualmente. Então, falando aí, dando um resumo, né, a respeito aí do contexto da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial iniciou-se no final do século XVIII, transformando o método de produção e aumentando a demanda por mão de obra. Agora, o trabalho infantil, as crianças e adolescentes trabalhavam longas horas em condições insalubres e perigosas. E suas condições de trabalho, que seriam jornadas de 12 a 16 horas por dia, em ambientes mal ventilados e mal iluminados, com altos riscos de acidente. E isso também provoca qual foi o impacto social a respeito disso. A exploração do trabalho infantil gerou movimentos reformistas que resultaram a leis trabalhistas e a educação obrigatória. Então, obteve aí algumas reformas, né? Leis como Leis de Fábrica de 1833 limitaram o trabalho infantil e promoveram inspeções nas fábricas, melhorando gradualmente as condições dos jovens. Mudanças e permanências, né, dentro aí do contexto aí da
dos jovens no trabalho, né? Então, continuando aí com a nossa conversa, as mudanças que obteve, né, com essas leis. Então, menores de 12 anos começaram a desaparecer das fábricas, né? Uma mudança crucial que era na era industrial, né? Então, a Revolução Industrial, iniciada lá no final do século XVIII, trouxe profundas transformações econômicas e sociais. E esse período foi marcado por uma intensa industrialização e também uma urbanização significativamente e o modo de vida das pessoas, especialmente das crianças. Nas primeiras décadas da Revolução, era comum ver crianças de algumas com menos de 12 anos trabalhando em longas horas em fábricas sob condições extremamente adversas. Então, durante o auge da Revolução Industrial, eram vistas, né, como mão de obra ideal devido a seus baixos custos e capacidade de realizar tarefas simples e repetitivas. Trabalhavam em ambientes perigosos, mal ventilados e mal iluminados, muitas vezes operando máquinas sem qualquer tipo de proteção. As jornadas eram extenuantes, chegando a durar de 12 a 16 horas por dia, e o risco de acidentes graves era constante. Então, esse é, né, um resumo aí do que nós já falamos, né? Então, movimentos reformistas e criação de leis trabalhistas, a exploração desenfreada do trabalho infantil gerou uma reação social significativa. Então, escritores, jornalistas, ativistas começaram a denunciar as condições desumanas enfrentadas pelas crianças nas fábricas. Então, esses movimentos reformistas foi crucial para a criação de uma série de leis trabalhistas destinadas a proteger jovens trabalhadores. Então, mudanças aí e permanências, né? Os menores desapareceram das fábricas, né? Então, com o tempo, houve aí avanços na legislação que reduziram o trabalho infantil nas fábricas e a continuidade do trabalho nos setores agrícolas, né? No entanto, muitos jovens continuaram a trabalhar em setores como agrícolas, muitas vezes em condições também precárias. E falando aí das leis, né, algumas leis pioneiras, uma delas, das primeiras e mais importantes legislações, foi a Lei das Fábricas, em 1883, na Inglaterra. E esta lei limitava as horas de trabalho para crianças e adolescentes, proibindo o emprego de menores de 9 anos nas fábricas testes e restringindo a jornada de trabalho dos jovens de 9 e 13 anos a 9 horas por dia. Além disso, a lei introduziu inspeções regulares nas fábricas, garantindo o cumprimento das regras. A educação também era obrigatória. Simultaneamente às reformas trabalhistas, houve um movimento crescente em direção à educação obrigatória. A ideia de retirar as crianças das fábricas e proporcionar uma educação que não só melhorasse suas perspectivas de futuro, mas também continuasse para o desenvolvimento de uma sociedade mais instruída e equitativa. Com o tempo, leis foram implementadas para assegurar que todas as crianças tivessem acesso à educação, diminuindo a dependência do trabalho infantil. Então, falando aí a respeito da educação, o desaparecimento dos menores de 12 anos nas fábricas. Então, com a implementação e o reforço das leis trabalhistas e educação obrigatória, houve uma mudança significativa na composição das forças de trabalho infantil. Gradualmente, os menores de 12 anos começaram a desaparecer das fábricas. Isso resultou a um avanço monumental na proteção dos direitos das crianças e a melhoria das condições de vida. Então,
sobre a importância das reformas, o desaparecimento dos menores de 12 anos das fábricas, é um marco crucial aí na história dos direitos trabalhistas. Essa falando aí a respeito do desaparecimento do, das crianças, né, menores de 12 anos aí com essas leis, né? Então, a importância das reformas e o desaparecimento dos menores de 12 anos das fábricas é um marco crucial na história dos direitos trabalhistas e também das reformas, né? E os direitos trabalhistas aí no caso da infância. Então, as reformas não só melhoraram aí a vida aí imediata, né, das crianças, retirando ali elas do ambiente, de ambientes perigosos e insalubres, mas também abriram o caminho para um futuro promissor. Então, a educação obrigatória proporcionou a essas crianças a oportunidade aí de se desenvolver, né, intelectualmente e socialmente, permitindo-lhes escapar do ciclo de pobreza e também de exploração que caracterizou aí a era, né, inicial aí da Revolução Industrial. Então, esse impacto, né, social e econômico, né? Então, as reformas também tiveram um impacto positivo. Então, ao longo aí do prazo, e a longo prazo, né, na sociedade. E também também constou isso na economia. Então, com as crianças frequentando aí as escolas, o nível geral aí da educação e da qualificação da população aumentou, certo? Isso não só beneficiou os indivíduos, mas também contribuiu para o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico das nações industrializadas. Então, ficou aí um legado também duradouro, né, a respeito aí dessas novas leis, né? Então, o legado dessas reformas continua aí sendo relevante nos dias de hoje. A proteção dos direitos aí das crianças e a promoção à educação são aí pilares, né, fundamentais, podemos dizer, né, de qualquer sociedade justa e também equitativa, né? E as lições aí aprendidas aí na Revolução Industrial vão nos lembrar aí a importância da regulamentação trabalhista robusta e da necessidade de garantir também que o progresso econômico não corra às custas do bem-estar do ser humano, né? Então, esse legado ser duradouro, né? Bastante duradouro, e dessas reformas continua também a ser relevantes aí nos dias de hoje. A proteção dos direitos das crianças e a promoção aí da educação são pilares aí fundamentais a qualquer sociedade justa e equitativa. Ali as lições aprendidas na Revolução Industrial, lembramos a importância da regulamentação trabalhista e robustas da necessidade de garantir, né? Então, falando aí, resumindo a respeito aí do contexto do trabalho das crianças, trabalho juvenil, na Revolução Industrial. A Revolução Industrial levou as crianças, incluindo menores de 12 anos, a trabalhar em fábricas em condições perigosas e obteve aí alguns progressos, né, com leis, né, como a Lei de Fábricas lá de 1833, né, que a educação passou a ser obrigatória e foram implementadas aí para proteger as crianças. E com isso foi desaparecendo aí as crianças das fábricas, né? E com essas reformas, principalmente menores de 12 anos, começaram a desaparecer das fábricas e melhorando aí as condições de vida. Teve esse impacto nessa reforma, promoveu desenvolvimentos aí intelectuais
e sociais das crianças. Então, contribuíram o quê? Para o crescimento econômico, né? Deixando esse legado aí de proteção e direito das crianças e promoção à educação, né? Contínua e que é fundamental aí para o progresso e o crescimento de qualquer nação. Então, aqui no Brasil, obteve aí, né, legislações e também direitos, né, a respeito aí da legislação da trabalhista para os jovens, né? Então, tem uma lei, a lei, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a lei 12.852 de 2013, né? Então, se chama-se Estatuto da Juventude, garante direitos importantes para os jovens com compatibilização entre o trabalho e o estudo. Então, existem aí os direitos e garantias. A lei garante direitos e garantias para jovens trabalhadores, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento profissional. Então, aí no contexto contemporâneo, aí a globalização, né, impacta no mercado de trabalho, criando novas oportunidades, desafios para os jovens. Também na tecnologia, a rápida mudança de tecnologia exige adaptações e desenvolvimento de novas habilidades. E o Jovem Aprendiz, né, o programa Jovem Aprendiz, oferece aí oportunidades estruturadas, né, em inserção no mercado de trabalho. Então podemos fazer aí algumas reflexões, algumas conclusões. Então as políticas públicas, né, então a história juvenil nos mostra a importância das políticas públicas que atendem às necessidades dos jovens. E também o futuro do trabalho é crucial garantir condições de trabalho digna e a oportunidade do aprendizado. E tenham aí adquirido uma melhor compreensão sobre a evolução do trabalho juvenil. Então, continuem acompanhando aí nossas aulas para aprofundar seus conhecimentos. Então, gente, até a próxima. Um abraço a todos e fiquem com Deus.